Qual é o papel da formação política no trabalho dos professores e das professoras? Bom, vamos responder essa pergunta hoje a partir do pensamento de Florestan Fernandes. Mas quem foi Florestan Fernandes? Fernandes foi um dos maiores pensadores que já existiu no Brasil. Ele foi professor de sociologia na Universidade de São Paulo, onde teve aposentadoria compulsória pela ditadura militar em 1969. Ao retornar para o Brasil depois, ele se elegeu deputado federal em 86 pelo Partido dos Trabalhadores. A obra de Florestan Fernandes é marcada pelo estudo crítico de diversos temas no âmbito da sociologia e na interpretação da sociedade brasileira como um todo. Ele escreveu mais de 30 livros durante sua vida, entre eles A Integração do Negro na Sociedade de Classes e A Revolução Burguesa no Brasil, ensaios de interpretação sociológica. Mas é importante destacar também que Florestan Fernandes cresceu numa família humilde. Com mãe doméstica e sem pai, morou em cortiços e precisou trabalhar aos 6 anos de idade. Na adolescência, trabalhou como ajudante de barbearia e foi garçom antes de entrar na faculdade de Sociologia, aos 21 anos na USP. Então, sobre nosso tema, Florestan Fernandes pensava que a formação política é fundamental para a aquisição de liberdade no trabalho do professor. Porque desde a época da monarquia, a educação só servia para as elites e o papel do professor sempre serviu para ser um mero instrumento de dominação das elites brasileiras. Daí o professor, qualquer que fosse a sua origem social, ele era pago para transmitir o conhecimento e a cultura necessários para a reprodução do poder das elites no Brasil colonial. De certa forma, isso mudou desde a época da República porque houve uma expansão da educação escolar. Mas mesmo assim, ainda hoje, o professor deve manter uma certa neutralidade em sala de aula. Ou seja, o professor tem que ensinar conteúdos sem manifestar suas posições políticas como cidadão. Então, em tese, o professor passou a ter mais liberdade em sala de aula com a República. Mas na prática, ele não pode, por exemplo, questionar a ordem existente durante o seu trabalho. Por isso mesmo, na República, o papel do professor ainda é ser um mero instrumento político de dominação das elites que governam e pensam a educação para o Brasil. Por isso, para Florestan Fernandes, será a formação política do professor que fornecerá a liberdade necessária para a transformação da sociedade. Porque a liberdade no pensamento político, o professor vai permitir que ele decida com qual das classes sociais ele vai se identificar. Ainda que o professor tenha sido desvalorizado nas últimas décadas no Brasil, ele tem que decidir se ele vai se identificar com as classes dominantes, se ele vai se identificar com as classes médias ou se ele vai se identificar com as classes baixas. Porque não basta que o professor aprenda, por exemplo, teorias da educação, psicologia da educação, administração escolar, educação comparada, didática geral, didática especial e metodologias de ensino. Sem a formação política, o professor se torna de forma inconsciente um mero instrumento político de dominação das elites. Então, para Florestan Fernandes, o professor que quer atuar de forma consciente na mudança da sociedade, ele deve pensar em termos de luta de classes. Porque para ele toda mudança na sociedade é um processo político e, portanto, de luta de classes. Quer dizer, é sempre uma tentativa das classes dominantes de manterem a dominação de um lado, e de outro lado, das classes médias se associarem a essa dominação ou de lutarem contra essa dominação. Mas é também uma tentativa das classes baixas no sentido de destruir essa dominação. Então, o conservador quer a mudança, porque se não houver mudança, a própria dominação pode ser destruída e sofrer uma crise. A ditadura de 64 promoveu várias mudanças na sociedade para ela continuar existindo, crescendo e se mantendo como ditadura. O conservador, então, ele quer mudança para manter a ordem. Por outro lado, o reformista também não é reformista se não for capaz de definir programas de mudança. Esse foi o caso dos pioneiros da Escola Nova, que viam a escola como um potencial de transformação da ordem existente. E, por fim, o revolucionário também quer mudanças, mas mudanças que enterrem toda essa ordem existente e, junto com ela, os conservadores e os reformistas. Então, o professor tem que fundir o seu papel de educador e de cidadão. Mesmo que ele pense que não tomar nenhuma posição política em sala de aula, na prática, ele apenas está reproduzindo a posição política necessária para a reprodução do poder das elites através do conhecimento. Portanto, no processo de ensino, esse professor supostamente neutro está contribuindo com a mudança na sociedade, mas no sentido conservador, ou seja, de manter a ordem existente.
Mas isso também não significa que os professores têm que ficar só dentro da escola. Qualquer mudança efetiva na sociedade tem que vir dentro e fora da escola. Portanto, o professor tem que se engajar em alguma coisa fora da escola se quiser a transformação da sociedade, como os projetos sociais, organizações políticas, movimentos contra-hegemônicos de ensino e assim por diante. Então, a formação política vai ser fundamental para que o professor concilie a sua consciência pedagógica com os problemas da sociedade para formar uma nova ação prática. Porque a transformação da sociedade não é nem resultado da conscientização do povo e nem resultado de ações espontâneas da sociedade, como greves pontuais. É preciso que a ação prática transformadora se engaje a uma consciência teórica e prática, seja ela para dentro da ordem, de forma conservadora, ou contra essa ordem existente, de forma revolucionária.